moleque. Now I'm ready. Guys, preparado pro treino? Esse será o meu 6º e último Jogos Olímpicos de Inverno. Foi muita, mas muita dedicação. Mas eu não troco o Brasil por nada. Brasil! Se um dia você vê a gente passando na beira da praia, você nunca vai imaginar que a gente é um time brasileiro de bobsleigh. Passa por obstáculos, tem essa dificuldade, é muito difícil você quebrar um time que tem essa vontade. Pra você ver o quanto a gente quer vencer, quer evoluir, quer melhorar e quer chegar no alto nível e quer, quem sabe, um dia conquistar uma medalha olímpica. Good morning, everybody. Welcome back to the Adirondack Mountains in upstate New York. The first week of the IBSF Bobsleigh and Skeleton World Championships. Just get this ready. It's not forecast snow today, but that's Lake Placid, and that's what it's been like for the last 2 months. Rain, snow, Yeah. Yeah, it's not. Sun. Doesn't matter. He's brought out. He's brought everybody. Exactly. I'm Jo Manning. I am the manager, coach, mechanic, everything for the Brazil bobsled team. Working with Edson Bindilati and Gustavo Ferreira. So let's push, drive well, and see the results. Your legs feeling good? Did you do some stretching this morning? Did you stretch already? Not yet. Meu nome é Edson Lux Bindilati, piloto da Seleção Brasileira de Bobsled. Em Lake Placid foi meu último campeonato mundial da minha carreira, porque eu vou me aposentar agora nos Jogos Olímpicos de 2026. Ontem, antes de dormir, eu fico só imaginando, sabe, as curvas. Sem fazer a... Mas você tá acertando as curvas? Olá, eu sou Gustavo Ferreira, atleta olímpico de bobsled e estou aqui no Rio de Janeiro com o time Brasil. Eu tava um pouco nervoso, só que é a minha primeira vez aqui, só que com ela lá, com a treinadora Jo, me passou bastante confiança. There's one of the American coaches, and at one point he started calling me the mama. I said, why you call me mama? He said, because you like the mom as well as their coach. I said, I know. Yeah, make sure you wear a hat. Okay, good. Is it got Raphael's things in there? Raphael. Right, where's your snacks? And welcome to Lake Placid. The weekend starts here, and it starts with the beginning of the 2-man bobsleigh World Championships. We're at Mount Van Hoevenberg in the 2-time Olympic town of Lake Placid. Get ready for the first of 4 heats. 32 sleds in our field, now reduced to 31. Esse será o meu último campeonato mundial aqui em Lake Placid, onde é a nossa home track, a minha casa, aqui que eu aprendi a pilotar, aqui que eu sei pilotar melhor. E hoje começa o campeonato 2-man. E vamos ter 2 pilotos. Eu, Edson Bindilati, com o time 1, e Gustavo Ferreira no time 2. 27th sled, Gustavo dos Santos Ferreira. So driver's 22, made his debut here in North America's Cup in December 2021. Let's go, come on! These young athletes in their first ever World Championship drive. Tell you what, not a bad getaway, 5:29. They're in 25th place. They might pick up a couple at the line. They do. There you go. They're ahead of the 2 sleds that have crashed. Hoje terminei a segunda descida, amanhã tem mais uma. Mais uma não, mais... If you ask a lot of the athletes, I've heard a few things when someone first goes in a bobsleigh. They say it's like being in a washing machine on spin cycle because it is like no other sport. This is a dress rehearsal for, hopefully for them, or their teammates, getting to the games. Bindilati, 45 years old, started in 2000, a 4-time Olympian. This is only his 2nd World Championship. Edson knows this track so well. He's bringing it back. Chicane, really good. Nice, nice, nice. If he keeps it on 4 runners, he has the lead at the line. Unless it's a dead heat. It is a dead heat. So that's what you needed to get out of the way. So 2 more, and I've got no voice left. Eu aprendi o bobsled através do filme Jamaica Abaixo de Zero, Cool Runners. Foi um amor à primeira vista também.
Esse aqui foi meu primeiro capacete para os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno, em 2002. Quando a gente entra no estádio, na cerimônia de abertura, e vê aquele monte de gente torcendo, gritando Brasil, passa um filme na cabeça, né? A gente tinha o apelido de Frozen Banana, porque nosso trenó também era amarelo, capacete amarelo, banana por ser uma fruta aqui do Brasil. We're happy because our job is great. And tomorrow, go fast. Melhor pessoa do mundo, porque minha família são as pessoas que eu mais amo, minha esposa, meus filhos. Edson, na verdade, ele é a pessoa que a gente fala que é a mais feliz, né? Crianças amam estar com ele. Papai ganhou, ótimo, olha lá, papai. E a Luísa ama que ele faz coraçãozinho. O Edson, ele é muito brincalhão, você vê que ele gosta de tirar o sarro. E eu sou aquela que segura, mas... Esse é o nosso presidente. No. Edson is a showman. Everybody loves him. He's a hard-working guy with a beautiful family. He's a dreamer since the beginning. He has been always fighting for the sport. He's unique. We used to say that we are just a soccer country, and we are trying to change it. Minha vida toda, eu só fiz duas coisas: sorrir e andar muito, muito rápido. Onde eu cresci, as ladeiras eram bem inclinadas. Quando eu era criança, a gente descia as ladeiras com os nossos carrinhos pelo bairro. E a única coisa que me importava pra mim era ser o mais rápido. E todos esses anos depois, eu ainda quero ser o mais rápido. Como é que eu ia saber que aquele menino lá do Brasil, naquele calor de 40 graus, ia fazer a sua carreira descendo no gelo? Bora, meus guerreiros! Bora! Aproveitar esse sol do Rio de Janeiro, que é por pouco tempo. Bora! Brasil! Isso! A gente não tem um dos melhores materiais do mundo, trenós, lâminas. A gente não ganha tanto quanto os grandes times, mas a gente tem muita vontade, muito coração. E a gente sabe que pode fazer muito com tudo isso. Cadeirinha, vamos. Foco. Olha pro pé, olha pro quê? Isso, pai. Isso. Vamos, menino, foi. Vamos, deu. Ah, ele travou, mano. Fazer acontecer, ganhar a Copa América, depois ir para os Jogos Olímpicos e ganhar medalha. Esse é o objetivo e essa é a meta. Pra cima. Apesar que o Rio de Janeiro é uma cidade ali do exercício físico, né? Mas quando vê um bobsled ou alguém treinando pro bobsled, ninguém entende nada. Assim, caramba, existe isso? Ficou da hora. A Legal, cor né? também, ficou da Muito hora. bacana. E o bom é que isso aqui, velho, na hora que você empurrar, eu acredito que ele não vai muito pro canto, tá ligado? Acho que ele vai ficar mais em linha reta. Prontos? Esses detalhes que a gente tem que prestar atenção, principalmente a largada e a posição de entrar no trenó. Hoje, o empurrar o trenó, hoje a gente treina muito isso, né? Mas antes a gente aqui empurrava moto, empurrava carro, com trenó alugado e lâmina emprestada. Nada era nosso, só força de vontade. E ali a pista, cara, além de ela ser difícil na pilotagem, se a gente fizer um push... Beleza? Certo. Bora pra cima. Sim. Né? Então agora é voar, velho. Daquele jeito. Botar fogo no gelo. É isso. Não é? Bora, filhão! You know, you think about the top teams and they've got nutritionists, they've got psychologists, you know. It's not about that with this team. As long as we're together, you know, the big part of being with this team is it's like a family. They always want to be together. They want to cook together. Feliz? Yes.
We here relax and make a cook for dinner. Rice and chicken, broccoli. Rice and chicken's not like you. For change. Eu acho que também é uma forma do time estar mais conectado. Você é louco? Quando a gente está numa casa, todo mundo junto, acaba tendo uma união melhor dos amigos. It's good, Eric. Muito bom. Oh, by the way, what's your call with Raphael? Have you done some calls with him? Sorry? You call on the start line? No, like with him? Yeah, but more about on the block. Him and Zoigo. When I first started working with Edson, it was just after the 2014 Olympic Games, and he finished basically dead last in the race. And now there's a program, the Athlete Mentor Program, that he is now officially Gustavo's mentor. O que você achou da descida, essa primeira? Eu achei que foi boa, só o comecinho, deu umas risadas depois da 1. E também na hora de entrar, não sei se o Rafa bateu em mim, se eu... Pra mim, eu pulei um pouco antes, sabe? Não pulei com as pernas... Primeira descida, Campeonato Mundial. Você acredita, né? Que nem a gente tá fazendo história aqui, já 2 times no Campeonato Mundial. É a primeira vez. Então, né? é a primeira vez. Então, cara, acho que quiser fazer o melhor trabalho que a gente fez e mostrar que a gente veio aqui com seriedade pra fazer acontecer. Fechou. Beleza? Cadê a edição? Obrigado. É tudo nosso, Bora sem pra freio. cima. Vamos, Bora. Esse momento é muito importante. O que eu tinha que fazer para a modalidade, para o bobsled, eu consegui fazer. Falar, vai ser a Olimpíada, o pessoal fala, não, tem certeza que você vai para mais outra. Eu assim, não, de verdade é a última. Até porque meus filhos estão crescendo, né? Então, também porque às vezes eu viajo, eu fico muito tempo fora e essa fase deles é delicada, né? De criança. Meu filho tem 10, minha filha tem 6 anos. Foi tudo bem na aula hoje? Ah, tá. Semana que vem, entendi. E aí, Lu? Cadê a mamãe? Oi, mãe. Tudo bem? Acho que foi 2018. E um acidente que ele teve também. Mas que faz parte do esporte também, né? É que ali foi bem feio, assim. Até que teve o corte aqui, aí eu falei, meu Deus, ali eu falei, meu Deus, eu quero meu marido inteiro. Eles estão crescendo, estão começando a entender agora, meus filhos, né? O que eles veem de tudo isso que eu já passei. Cadê o dentinho? Deixa eu ver o dentinho. Deixa eu ver esse dente. Cadê o dentinho? Ai, que caiu o dentinho. Semana porque vem o papai tá aí, viu? Sabe que eu tô com saudade? Fui através de vídeos, mas nada melhor que você estar próximo, estar junto. Quando tá só os 4 aqui, a gente fala, a gente é muito feliz, assim. É uma harmonia, é uma felicidade, a gente brinca muito. Aquelas coisas que a gente fala que é de alma, eu acho que a gente é... Desculpa. Realmente a gente se ama, assim. É muito bom. Eu acho que é por isso que a gente aguenta, que eu aguento ficar sozinha aqui 3 meses. Mas às vezes é sofrido, mas a gente vai, porque é a última, é um sonho que ele tem e eu falei que eu ia estar com ele até o final. Aqui a gente tá passando a lixa para deixar a lâmina o mais brilhante possível, porque quanto mais brilhante ela ficar, ela tem menos atrito com o gelo e, consequentemente, ela ganha mais velocidade. Polida, que a gente fala, de lixar as lâminas, é como se fosse uma terapia aqui, porque você vem aqui, então, se você tá estressado, quer fazer uma terapia, vem pro bobsled lixar nossas lâminas aqui, que você sai calminho, calminho. Yeah, so yesterday was, a little bit frustrating in terms of Edson's results, but there's still lots of positives to take from it. Going off 28th in the starting order is difficult because the track deteriorates and more sleds go down. We're now going off 19th today, so we're coming back in the order. Morning. The guys are just loading up the sleds now, ready for race day.
we are heading into the second day's action of the two-man bob. Good morning, everybody. Welcome back to the Adirondack Mountains in upstate New York, to Mount Van Hoevenberg, where they have been sliding for 95 years down this mountain. Martin Haven and Greg Kakis alongside me. And Greg, heading into the third heat, this is often where we see the field spread out. Okay, so Edson just qualified for the fourth heat in 20th position. So he's literally going off in about 10 minutes, and this will be his final two-man ever race in the World Championships. Edson Bindilati, Edson Martins for Brazil. 20th after the first three of our four heats. They kick off the final run of the IBSF Bobsleigh World Championships here. The veteran 45-year-old driver is 35-year-old brakeman, and it looks pretty odds on that they're going to make an additional Olympic appearance. Look at that great run through the chicane. He's so desperate to create a new federation, a new group of athletes in Brazil. Beautiful through the chicane, yeah, best till last there. 56.30, their final run down. Nice, clean, smooth, fast, and they are in the top 20 in the World Championships. Astonishingly, for Olympics, this is only his third World Championship. É o penúltima temporada, a última temporada olímpica, então dá uma sensação triste de saber que a gente vai parar, mas um dia todo mundo sabe que tem que parar. E o meu momento vai chegar depois dos Jogos Olímpicos. E vamos embora tentar fazer mais um grande resultado, mostrar para o mundo que o Brasil está vivo, o Brasil está acordado, está esperto, está com vontade e a gente vai vir forte para a temporada olímpica. Às vezes a saudade aqui também bate, né? Fica esse tempo todo longe de casa, mas sabe que tem um propósito maior, né? Por trás dessas viagens. É difícil, mas logo já estamos em casa já. I just love them from the beginning. Culturally, I love them, how happy they are, and they really love me, and I love them. Like, it's not just, I'm not just their coach. Having that connection makes everything much easier, and when you're coaching and making decisions, because they have all their confidence in me. Top speed, Bindilati. Best speed. This best speed. Best speed. Né, acho que o papel do líder é sempre deixar o time tranquilo e motivado, né? Então eles sempre me veem brigando pelas coisas para fazer acontecer, eu me esforçando para querer pilotar melhor, para querer ter o melhor trenó, melhor material, e isso acaba motivando eles de uma forma que faz com que o que eles podem fazer, que é treinar o máximo possível, se dedicar o máximo possível, porque a gente criou uma conexão tão grande que a gente criou uma bolha, e essa bolha a gente não deixa ninguém entrar. É difícil até de explicar, porque é uma coisa que é nossa, assim, sabe? É irmandade mesmo, verdade. Eu tive um sonho e acordei chorando, lágrimas de Oxalá, uma bênção, raios do luar. Tudo bem? Beleza? Tudo certo? Nada resolvido? Como foi o dia hoje? Tudo tranquilo? Eu acredito que eu tô deixando um legado sensacional para quem tá chegando. E, de verdade, vai ser um momento emocionante. E depois que eu fizer a minha última descida nos Jogos. Eu passei mais da metade da minha vida treinando, competindo para os Jogos Olímpicos de Inverno. Foi a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. E depois de Cortina, é hora de passar o meu bastão. E antes de eu me aposentar, eu vou dar o meu último push.